e rever esse material. Então, que maravilha poder já gravação aí começando. Eu quero agradecer enormemente a presença de cada um de vocês, nosso pastor também, nesses 10 dias. Quero lembrar que depois que nós concluirmos aqui os 10 dias, nós vamos fazer um trabalho de continuação, né? De intercessão. Todas as quintas-feiras, né? Todas as quintas-feiras, nós teremos nos grupos da igreja disponível o link para você participar desse culto de oração, de intercessão, porque nós temos uma grande necessidade de orar, ok? Nesse momento, para nós darmos início, então, vamos cantar o nosso hino oficial, Primeiro Deus, o hino oficial dos 10 dias de oração. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Muito bem, meus amados, chegou o nosso momento de intercessão. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta rápida aqui. Quero identificar alguns dos nossos colegas.
Eu queria, para você que é da Igreja do Retiro Natal, não sei se já chegou alguém do Retiro Natal, levanta a mãozinha, bota a mãozinha aí do chat, se você é do Retiro Natal. Alexandre, Alves e Marta levantaram a mão, né? Do Retiro Natal. Rosete, que acabou de entrar, também é do Retiro Natal. Mas essa Marta aqui é a nossa secretária? Não, mas Marta, você só mora no Retiro Natal, Marta. Mamãe é do Retiro Natal. Ah, tá. Mamãe Uma Terezinha, isso, exatamente. É da Igreja do está aqui Retiro Natal. presente. Verdade. Agora, baixa a mãozinha. Agora eu quero ver os nossos amigos de Codó. Levanta a mãozinha, os amigos de Codó. Bota a mãozinha do chat aí para mim ver. Ruth, Cláudia, Raimundo, Francisca Celiane. Então tem vários amigos aqui de Codó, né? Cadê os amigos da Fé em Deus? Agora eu quero ver a mãozinha dos amigos da Fé em Deus. Jax. É só o Jax que tá? Da Fé em Deus? Acho que por enquanto é, né? Então, queridos, só para identificar. É só eu mesmo, Maicon. Sou de Codó, não sou de Alexandre Natal. Codó. Alexandre de Codó. Sim. Alexandre de Codó. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, tá bom? A gente tem o maior prazer em recebê-los aqui conosco nesses 10 dias de oração. Queridos, no nosso link de oração, nós temos os pedidos que nós temos feito todos os dias. E chegou também o pedido da Maquécia Pinheiro Viega. Ela pede oração pelo Sivaldo e Zenaide, pelo batismo dessas pessoas. Né? O Nilson, a Lili e o Nilson, né, que é o casal do Retiro Natal, eles pedem oração pela sua família e por fortalecimento espiritual, né? E o Lucivaldo pede também oração pelo seu irmão Emídio, para que Deus possa restabelecer sua saúde espiritual e física. Tá bom? Além dos pedidos que já foram feitos anteriormente, nós temos uma lista aqui que já foi compartilhada. Chegou também esses novos pedidos. A Cláudia, inclusive a Cláudia, eu peço até perdão, porque houve um dia que eu passei e não vi o pedido dela, mas é o mesmo que ela faz agora, pede oração pelo seu filho Giuliane. Tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Pai Celeste. O Alexandre aqui também pedindo oração pelos seus vizinhos, em especial o aventureiro Guilherme, que fez uma cirurgia. Muito bem. Querido Pai Celeste, mais uma vez, Senhor, nesse 8º dia, queremos te rogar, em primeiro lugar, Senhor, pelo teu manto de misericórdia, pela tua mão bondosa e perdoadora em nossas vidas. Nós reconhecemos a nossa criminosidade, reconhecemos, meu Deus, quanto somos falhos e errados, mas queremos, ó Pai, ser transformados, queremos, meu Deus, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, nos capacita com a presença cotidiana do Espírito Santo em nossa vida. Isso porque queremos, dia após dia, Senhor, até o dia da tua vinda, ser completamente guiados por Ele, para não sermos pegos pelo diabo em nenhuma das suas artimanhas. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti todos os pedidos que aqui foram feitos. Nesse momento, a Giuliane e também o Emídio, irmão do
Lucivaldo, o Alexandre que pede pelo Guilherme, a Lili e o Nilson que pedem pela sua própria família, por saúde espiritual. Pai, todos nós carecemos de saúde espiritual. Mas o que constitui saúde espiritual, Senhor? A não ser uma comunhão diária contigo, do estudo da tua palavra, a oração, o derramar da nossa alma diante de ti todos os dias. E nós queremos, ó Pai, ter continuidade na nossa vida espiritual. Nos dota, Senhor, hoje, como a lição nos diz, de coragem, coragem para pregar a tua palavra. E aqui temos a alegria de ver muitas pessoas pedindo por outras que estão estudando a Bíblia e se preparando para o batismo. Que o Senhor abençoe, ó Pai, esses missionários, essas duplas missionárias que estão estudando a tua palavra, que estão, Senhor, em busca das almas sedentas pela tua verdade, e que ao encontro com a verdade haja transformação, haja, Senhor, um constranger do coração para viver com Cristo. Todos nós possamos tomar a mesma iniciativa de ir em busca das almas sedentas, convidá-las ao Pai para fazer parte do exército do Senhor, aquele que se prepara para o encontro contigo. Possamos fazer isso a tempo e fora de tempo, mesmo a custo da nossa vida, para que nós possamos, ó Pai, demonstrar o verdadeiro amor de Jesus pelas almas pelas quais ele morreu na cruz do Calvário. Pai Santo, mais uma vez peço que o Espírito hoje, usando o pastor Paulo, nos ensine o caminho da verdade, nos ensine, Senhor, o caminho para o céu. Nesse momento, que todos nós possamos, em nosso coração, estar silentes, reflexivos, mas também dispostos, ó Pai, a colocar cada palavra na sua vida como espelho em que nós possamos, Senhor, refletir finalmente o teu amor e a tua luz nesse mundo. São as bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Paulo, o senhor está aí num lugar diferente. O senhor tem a palavra nesse momento. Fique à vontade. Bom dia a todos os irmãos. O senhor voltou a fechar o seu microfone, pastor. Bom dia a todos os irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós. E acordamos cedinho para ouvir a palavra de Deus, né? Hoje nós estamos no 8º dia. Nós temos só mais amanhã e depois de amanhã, né? Nossa jornada de 10 dias, estamos buscando a presença de Deus e o poder do alto, né? Para cumprir a comissão evangélica que Deus nos colocou, auxiliando Ele, né? Nessa obra de salvação de almas. Hoje é o dia 29 de fevereiro, dia 8. O tema de hoje é o último convite para vencer, né? Nós temos tido aí uma jornada espetacular de conhecimento diário, junto da Bíblia, Espírito, profecia, oração, né? A prática em orar, em testemunhar, em apelar os corações para aceitar a Jesus. Hoje a mensagem está baseada em Apocalipse 18, versículo 4, onde diz: ouvi outra voz do céu, dizendo:
Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18 está em paralelo ali, em Apocalipse 14, versículo 9, 10, 11 e 12. Né? Isso aqui é a terceira mensagem angélica. Ouvi outra voz, a voz vem do céu, ou seja, a voz vem de Deus. Né? Saiam dela, povo meu, Deus que tem um povo, né? Para não ser cúmplice em seus pecados. Vai ter um momento em que Deus permite que o povo dele fique ainda nas outras igrejas, porque ele entende também, às vezes, que a sua igreja não está preparada para receber todo o povo que está lá fora. Deus, em sua infinita misericórdia, permite que muitos de seus filhos fiquem nas suas igrejas para que não venham ainda, né, no momento, Deus tem um momento que vai fazer a separação e a união, quando a sua igreja estiver preparada para receber o povo dele que está lá fora, e sim, ele vai fazer o chamado em cada coração para apartar-se das igrejas que iniciaram o caminho de ensino, não completo, mas importante para eles aceitarem a Jesus, e para que eles não sejam cúmplices, né, com essas igrejas, e não sejam também pegos no castigo que Deus infligirá a elas. Né? Então, por isso, queridos, nós temos que proclamar o mundo. Né? Ellen White diz que o mundo todo é um vasto campo missionário. E nós, que temos conhecido há longo tempo, o mundo todo é um vasto campo missionário, e nós, que temos conhecido há longo tempo a mensagem evangélica, nós deveríamos ser animados, né? Animados pelo pensamento de que lugares que antigamente eram tão difíceis de acesso são agora facilmente alcançados. Né? Veja o exemplo da Rússia. A Rússia era praticamente um continente, né? Tão grande de extensão territorial, mas Deus, sua infinita poder, destruiu ali, né? Antigamente era chamada de União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele usou ali várias pessoas para quebrar essa união de república socialista, e hoje nós temos a Rússia e vários países que se tornaram independentes. Antes dessa queda, que chamava de perestroika, essa abertura, era difícil pregar o evangelho na Rússia. Né? Hoje, graças a Deus, está mais fácil. Cumprindo assim, né, o que a Nath falando, que antigamente lugares de tão difícil acesso são agora facilmente alcançados. Ela diz mais, países até agora fechados ao evangelho estão abrindo as portas e suplicando que se lhes explique a palavra de Deus. Reis e príncipes estão abrindo portas que por muito tempo permaneceram fechadas, convidando os arautos da cruz para entrar. Como eu falei ali, né, na igreja Monte Castelo Saulo, as pessoas estão pedindo, gente. Está no livro Obreiros do Evangelho, para 27, 28. As pessoas estão pedindo para que se lhe explique a palavra de Deus. As pessoas estão convidando as pessoas e ter a mensagem da cruz para as suas vidas. Os Adventistas do Sétimo Dia têm, infelizmente, à medida que estão prosperando em sua vida, ficado preguiçosos, né? Nós temos que voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, e ir ao encontro dessas pessoas para lhes explicar a luz do Evangelho na pessoa de Cristo Jesus. Ela diz, ninguém sofrerá a ira de Deus, né? Antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência e tenha sido rejeitada. Veja, tem adventistas que acham que porque nossos irmãos estão nas outras igrejas, eles já estão perdidos. Olha o que Ellen White diz no Grande Conflito, para 503. Ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à mente e à consciência e tenha sido rejeitada. Não é porque a pessoa não quer estudar a Bíblia, não é porque a pessoa recebeu o primeiro estudo que ele está perdido, não.
Às vezes ele não. Olha o que ela diz mais. Há muitos que nunca tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais por esse tempo. Tem pessoas que ouvem, mas a consciência ainda não entendeu, apreendeu tudo que se deve entender, né, a lógica da verdade. Há pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais para esse tempo. Quais são as verdades especiais para esse tempo? Ministério de Cristo no Santuário Celestial. A lei, o sábado, imortalidade condicional da alma, né? E a volta de Jesus. Essas são as doutrinas distintivas, as verdades especiais. Tem gente que ainda não ouviu sobre elas. A obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira perspectiva. Então, vejam, tem gente que nunca entendeu, ou nunca lhe foi explicado bem, né, a obrigatoriedade do quarto mandamento da lei de Deus. A obrigatoriedade do quarto mandamento da lei de Deus. O decreto dominical não será imposto ao povo cegamente. Todos receberão esclarecimento suficiente para tomar de forma inteligente sua decisão. Então, ainda não é o tempo de que as pessoas que rejeitam sábado, por não compreender profundamente, não ter se explicado profundamente seu significado, que eles estão perdidos. Não é assim não, gente. Vejo que é preciso a pessoa entender completamente. Aí, depois de entender completamente, ele decide negar. Aí sim, no tempo do decreto dominical, é só este tempo que a pessoa realmente, né, rejeitar a verdade, depois de esclarecido inteligentemente sobre a questão do sábado, é que a pessoa tomará um lado definitivamente. Então, não é agora o tempo que as pessoas estão com o domingo, né? Não é agora o tempo. Então, há um tempo, quando sai o decreto, que as pessoas vão tomar inteligentemente ou negar conscientemente a questão do sábado. Né? Mas nós temos que pregar. Deus deseja que seu povo, né, seja consagrado e haja, gente. O tempo é curto. Diz o Sr. White, em toda parte. Há necessidade de obreiros para Cristo, em toda parte. Obreiros para Cristo. O que você está fazendo? Você saiu no dia D para buscar alguém para estudar a Bíblia? O tempo é curto. Em toda parte há necessidade de obreiros para Cristo. Deveria haver 100 trabalhadores diligentes, dedicados e fiéis nos campos missionários, nacionais e estrangeiros, onde agora há só um. Veja que perspectiva triste. Ele vai te dizer, deveria haver 100, onde há só um. Como eu falei para vocês, lá na Fé em Deus, fui lá, os irmãos disseram que só 2, de uma igreja toda. Né? Poucos saíram, mas os poucos que saíram foram abençoados em todas as igrejas. E os muitos que não saíram, Deus tenha misericórdia. Né? Tempo é curto, gente, para você preparar o seu caráter. Vou citar mais uma vez o livro Serviço Cristão, página 8, a fim de termos caráter semelhante ao de Cristo. É-nos preciso partilhar sua obra. Os caminhos e atalhos ainda não foram trabalhados. Tem muitos caminhos e atalhos. Preciso de trabalhadores. Urgentes incentivos devem ser apresentados aos que deviam estar agora empenhados em trabalho missionário para o mestre. Está vendo? Deus, no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 488, através da serva Ellen White. Ele diz, olha, o urgente incentivo deve ser apresentado aos que deviam estar agora empenhados em trabalho missionário para o mestre. Gente, nós nos consagramos para pregar o evangelho a outras pessoas. Se você se consagra e essa consagração não te leva a um trabalho missionário só aos perdidos,
Isso é uma santidade que Deus nunca idealizou que existisse. A igreja se consagra para o serviço. Se lembra, Jesus passou 40 dias no deserto se consagrando para o serviço, 3 anos e meio de ministério. Os discípulos passaram 40 dias com Jesus, depois 10 dias sozinhos, buscando o Espírito Santo, para pregar o Evangelho. Primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, toda a Judéia, Samaria, até os confins do século. O livro de Atos, ele é separado, dividido dessa forma. Os discípulos cumpriram com a guia do Espírito Santo, a obra de ser testemunha, a obra de ser testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Paulo termina no livro de Romanos, de Atos, em Roma, que é o centro do mundo, que era o centro do mundo. Dizia assim, no tempo de Paulo, todos os caminhos levavam para Roma. Então, ali, Paulo deu seu último testemunho até ser decapitado. E veja que o evangelho dele, dos outros apóstolos, chegam até hoje, até nós, hoje, né? Desde 2000 anos atrás. O tempo é curto. O que você está fazendo com o seu caráter? O que você está fazendo com a sua vida? Muitos também têm um tempo curto, estão solicitando aos céus. Trabalhadores, né? Trabalhadores. E vamos nos empenhar no serviço missionário 2024. Viu? Ela também diz assim, é nosso dever dizer aos nossos irmãos no ministério que a mensagem que proferimos venha cheia do Espírito de Deus. Então não adianta só pregar a mensagem. Os mensageiros têm que ser cheios do Espírito de Deus. Precisamos de uma consagração completa, meus irmãos. Tire a preguiça do seu coração. Tire a falta de envolvimento do trabalho. Né? Está na hora de oferecermos ao mundo uma demonstração do poder de Deus em nossa própria vida e ministério. Essa advertência está no livro A Igreja Remanescente, página 49 e 50, escrita pela serva do Senhor, a profetisa Ellen White. Então, vamos pedir que cada um de nós, nossos irmãos, mutuamente nos consagremos a Deus. Que busquemos estar cheios do Espírito de Deus, como Paulo diz, e não de vinho, né? Não deixe as coisas dessa vida, meu irmão, minha irmã, tomar conta do seu coração. Então, Paulo diz, em vez da gente se encher de vinho, enchei-vos do Espírito. Está na hora de oferecermos o mundo. Se a gente quer salvar o mundo, primeiro a gente tem que ser testemunha de que nós fomos alvo, nós fomos objetivo de Deus nos consagrar. Então, é preciso, com cada experiência que passamos com Deus, de transformação, de vitória, a gente leva também nos estudos bíblicos. Né? Para isso, como aqui no texto anterior foi citado, cheio do Espírito Santo, então como é que nós nos tornamos cheios do Espírito Santo? Recebendo o batismo do Espírito. No livro Grande Conflito, página 509, a serva do Senhor diz assim, a mensagem será levada avante, não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Então, você pode não ter muitos argumentos, você pode não ter passado, como eu passei, muitos pastores passaram e outras pessoas, nas escolas que ensinam, né, a Bíblia Sagrada, pelos seminários. Mas se você está cheio do Espírito de Deus, a mensagem será avante também. Veja, lá no livro de Atos, capítulo 7, é o apedrejamento de Estevão. A senhora White diz no livro dos Apóstolos que Saulo, quando ele ouviu o discurso de Estevão ali no Sinédrio, ele entendeu que Estevão, embora não tenha participado das mesmas escolas, do mesmo mestre Gamaliel, era tão inteligente quanto ele. Por quê? Porque Estevão era cheio do Espírito de Deus, gente. Você lembra que lá em Atos, capítulo 6, Pedro disse, gente, nós não vamos nos separar do ministério da palavra, mas escolham 7 homens cheios do Espírito de Deus para seus diáconos. Homens de fé, homens bons, né? Homens bons.
Então, Estevão era um homem cheio do Espírito de Deus. A mensagem será levada avante, não tanto por argumentos, mas quanto pela convicção profunda, né? Convicção profunda do Espírito de Deus. Ela diz: os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora germinará e frutificará. Os raios de luz penetram por toda parte, a verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm prendido. Quando a igreja adventista, os obreiros estiverem cheios do Espírito de Deus, saírem pregando, né? As pessoas, o povo de Deus que está em Babilônia, os leais filhos de Deus, veja, olha como o Espírito Santo mostrou para Ellen White, nossos irmãos de outras igrejas, os leais filhos de Deus. Também lá, nas outras igrejas, tem filhos leais, assim como tem filhos desleais também, né? Só que o que vai acontecer é que eles vão escutar a mensagem com o poder de uma vida transformada, consagrada, né? Uma mensagem com argumentos fortes da palavra de Deus, com pessoas cheias do poder de Deus. Esses leais filhos de Deus nas outras igrejas vão cortar os laços que os têm prendido. Laços de família e relacionamento, né? Laços de família e relacionamento na igreja não terão mais poder para detê-los, né? Aí vai acontecer, a verdade será mais preciosa do que tudo mais para eles. Apesar das forças regimentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. Que dia glorioso será esse? Eu fico esperando com fremir da minha alma o dia em que essa multidão que está lá fora de filiais adentrarão, né, a nossa igreja para juntos nos darmos a última mensagem nesse grande conflito, irmãos. A verdade será mais preciosa que tudo mais. Hoje, essas pessoas ainda não saíram da igreja porque ainda tem laços de família. Como vocês dizem no Monte Castelo, eu nasci nessa igreja, essa igreja meus filhos cresceram, essa igreja meus filhos foram batizados, essa igreja eu me casei. Esses irmãos também estão presos em suas igrejas por esse amor ao templo. Mas o Espírito Santo vai ser derramado com poder 10 vezes maior do que no Pentecostes. Pentecostes foi a chuva serôdia, né? No Oriente Médio tinha 2 chuvas nos tempos de Jesus. Uma era a chuva temporânea, que era a chuva para semente germinar. Isso foi o Pentecoste. A pregação do Evangelho de Deus foi germinado ali no primeiro século, né? E é símbolo do batismo, onde a nossa fé, né? Ao germinar ali, nós recebemos o Espírito Santo. Mas a chuva serôdia, no final da colheita, ela é para amadurecer a seara para a colheita, para amadurecer os frutos para a colheita. Então, a chuva serôdia que estamos vindo, ela virá, diz Ellen White, no Livro dos Apóstolos, com poder 10 vezes maior do que o Pentecoste. E aí as pessoas não resistirão mais, esse sentimento sobre família, sobre seus templos, será suplantado pelo amor à verdade. A verdade será mais preciosa que tudo mais. E apesar de forças arregimentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionarão ao Senhor. Ellen White diz que 1000 serão batizados por dia. 1000 serão batizados por dia. Ela diz que nosso número jamais vai diminuir. Que os servos de Deus, obreiros e obreiras de Deus, eu e você, cheios do Espírito Santo, iremos trabalhar para que nossos irmãos virem para a igreja verdadeira, né? No livro Evangelismo, página 485, 486, ela também diz: hoje é o dia da oportunidade, hoje é o dia da salvação. Hoje vocês devem purificar o seu recipiente, sua vida, seu coração, sua mente, a fim de estar prontos para o orvalho celestial. O orvalho celestial é o batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia, né? Ela usa aqui outra expressão. Hoje vocês devem purificar. A chuva serôdia não vai purificar ninguém. Ela só cairá nos purificados. Prestem bem atenção.
Hoje você deve purificar a fim de estar prontos, ou seja, a chuva serôdia é um evento futuro, mas só vai cair em quem está purificado. Hoje você deve purificar o seu recipiente a fim de estar prontos para o orvalho celestial, prontos para o derramamento da chuva serôdia, pois a chuva serôdia há de vir, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. Então, aqui uma explicação, uma orientação àqueles adventistas que estão, felizmente, não são tão consagrados. Não se colocam no serviço, não estudam a Bíblia, não procuram ajudar seus semelhantes, não procuram também vencer toda a tentação, todo defeito de caráter, né? De personalidade. Veja que a chuva serôdia só vai cair na alma que estiver purificada de toda contaminação. Hoje é o dia, por isso que a advertência de Deus, do Espírito de Profecia, Paulo diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Geralmente a gente só quer usar esse texto para o de fora, mas esse texto foi escrito para os hebreus, o povo de Deus. Né? O livro de Hebreus foi escrito para os judeus, os hebreus. Hoje você deve purificar o seu recipiente. E a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificando toda a contaminação. A chuva serôdia não vai cair para purificar as pessoas, vai cair nos purificados. Então, procure-se estudar a palavra, viver a palavra, procure orar, procure se envolver no serviço missionário. Procure, é hoje que é o dia. É nossa obra hoje submeter nosso coração a Cristo, para que sejamos preparados para o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. O tempo do refrigério é o tempo que nós teremos o derramamento das chuvas do Espírito Santo, aptos para o batismo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, é um forte apelo, é um solene apelo. Olha, se separe daqueles que não querem estar consagrados, trabalhando na obra do Senhor, trabalhando pelos perdidos. Se separe desses. Essa semana eu ouvi de um especialista dizendo, quando a gente se une com pessoas que são negativas, demora horas e dias para isso sair da nossa mente e coração. Fique longe dos críticos da igreja. Fique longe daqueles que não confiam na igreja. Defeituosa e débil como seja, a igreja é o único objeto da total atenção de Deus aqui na Terra. Ellen White também, no livro Igreja Remanescente, diz, a igreja, precisando ser advertida e aconselhada e repreendida, é o único objeto da suprema atenção de Deus aqui na Terra. Embora falhas, embora tenha defeitos, embora a igreja possa nos decepcionar, Deus jamais a abandona. Cuidado você que critica a igreja, que não confia na igreja. Você está às portas de um dia deixar essa igreja. Pois quem é que fica numa igreja que não confia? Hoje, nós devemos perdoar até os defeitos da nossa igreja. Se Deus não desiste da igreja, que é defeituosa e débil, por que nós vamos, com nossa boca, fazer com que outros não confiem na igreja de Deus? A igreja de Deus não era perfeita, mas quando ele convenceu e converteu a Paulo, ele disse, entra na cidade, ali te dirão o que fazer. Foi a igreja. Deus direcionou Paulo à igreja fraca e defeituosa como era. Então, hoje, cuidado, é nossa obra submeter nosso coração a Cristo. Hoje é o tempo para que sejamos preparados e aptos para o batismo do Espírito Santo. Una-se com aqueles que são fiéis, consagrados e envolvidos. Depois não diga que não teve pastor para avisar para vocês. Veja, ela diz mais, você será um fiel ou um rebelde? O rebelde é que critica, o rebelde é que fala mal, o rebelde é que se separa. Os fiéis sempre estão com a igreja. Moisés poderia, quando Deus disse para a igreja no deserto, agora vocês vão passar 40 anos no deserto.
cada dia por um ano, até que todos vocês que criticaram, murmuraram, não obedeceram, vocês morram. Vai entrar a geração dos filhos de vocês. Moisés foi junto com eles. Moisés não foi rebelde. Josué foi junto com eles. E Caleb não foram rebeldes. A gente não viu Josué, a Moisés, a Arão, Josué e Caleb sendo rebeldes, mas eles foram, mesmo assim, com o povo, com a igreja. Mesmo quando Deus disse para Moisés, Moisés, sai da frente, deixa eu matar esse povo. Eu vou fazer um outro povo de ti. Moisés disse, não, Senhor, olha o teu nome, teu amor, teu juramento, Senhor Deus. Que as outras nações vão dizer, o Senhor libertou só para destruir. Moisés intercedeu pelo povo, mesmo sendo rebelde. O trabalho dos fiéis não é criticar, é interceder pelos rebeldes. Como nós podemos ser fiéis e não rebeldes? Ela diz, a verdadeira obediência à palavra de Deus, né, será considerada rebeldia. Queridos, ser fiel para o rebelde, ele nos vê como rebelde, né, numa situação de infidelidade. Os ímpios desejam que a gente seja rebelde como eles. Mas a verdadeira obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. Como é que você pode ser fiel? Verdadeiramente, obedecendo verdadeiramente a palavra de Deus. A verdadeira obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. Cegado por Satanás. O pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente. O patrão ou a patroa oprimirá o empregado que observar os mandamentos. As palavras de Paulo se cumprirão literalmente. Todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Né? Isso aqui vai se cumprir literalmente. Hoje também se cumpre, mas com toda a força do inimigo contra nós, usando aqueles que não tiveram amor à verdade, que não se converteram. Jesus, aquilo que Jesus profetizou ali para Jerusalém, para os discípulos, vai se cumprir em nós. Ele disse, os inimigos de vocês serão os da própria casa. Então, quando pregarmos o evangelho de Deus com todo o poder, o inimigo também vai usar aquilo que ele plantou no coração dos descrentes contra nós, ódio, perseguição, maldade, né? Ela diz aqui, como os defensores da verdade se recusarão a honrar o domingo, como os defensores da verdade se recusarão a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados, e outros tratados como escravos. Na meditação Maranata, página 75, Eliot disse, nesse tempo de perseguição, a fé do servo do Senhor será provada. Eles proclamarão fielmente a advertência, seguindo somente a Deus e sua palavra. Está aí, meus amigos? Está aí, meus irmãos? O que acontecerá, né? Temos que pregar o mundo, temos que ser fiéis a Deus, ser cheios de receber o batismo do Espírito Santo, obedientes a toda a palavra, né? Aqueles que, infelizmente, vão querer trocar, né, a posição. Né? Os rebeldes vão se achar fiéis e os fiéis vão se achar rebeldes. Mas Deus fará com que o seu povo, que está fora da igreja visível, está aí nas igrejas, que nós chamamos de igreja invisível de Deus, eles ouvirão os consagrados obreiros de Cristo, cheios do Espírito Santo, a pregar, sai dela, povo meu. Como nós vamos pregar assim, ensinando a verdade? Cada doutrina verdadeira, distintiva, que ensinarmos a ele, principalmente à luz do sábado, essas pessoas vão entender que é um chamado de Deus dizendo, sai dela, povo meu. Né? Na aplicação pessoal de hoje, a igreja diz assim, alguém disse que cristãos são como o barco. Não há problema se o barco estiver na água, desde que não haja água dentro do barco. Né? Não há problema estar no mundo, desde que o mundo esteja fora do coração do cristão. Deus nos chama para ser influenciadores do mundo e não influenciados pelo mundo. A cada dia devemos permitir que Deus nos transforme, cheios do Espírito Santo e motivados pelo amor de Cristo,
devemos ir até as pessoas e fazer a diferença na vida delas. Os motivos de oração de hoje são para despertar da letargia espiritual e pelo derramamento da chuva serôdia. Segundo motivo para darmos hoje é pela pregação do Evangelho às pessoas que vivem, especialmente no Oriente Médio e Norte da África, ou em grandes áreas urbanas. E orar pelos 5 amigos, né? Nossa ação missionária de hoje, orar pelos 5 amigos. Se você tiver o livro missionário ainda, entregue a eles, convide-os para assistir a TV Novo Tempo, ou ouvir a Rádio Novo Tempo, e conhecer os aplicativos da igreja, o Feliz 7 Play e o NT Play, né? Se você não sabe orar, passe os próximos momentos aqui, quando a live desligar, falando com Deus em oração. Se você não sabe o modelo, siga o modelo de primeiro, agradecer e louvar a Deus. Obrigado, Senhor, por teu interesse na salvação de todos e tua paciência em aguardar por meu engajamento nessa obra. Eu te agradeço também por ir além que aqui, né, os motivos adicionais para quais agradecer e louvar a Deus. Confesse a Deus. Confesse pedindo perdão pelas vezes em que você não se envolveu na missão ou na doação de recursos para a pregação do Evangelho, né? Tem muito adventista também que não é fiel nos dízimos e nas ofertas. E aqui continua dizendo, necessito teu perdão e poder para, elenque as coisas aqui que você precisa do perdão de Deus. Se você não sabe como orar, que palavras dizer, use textos bíblicos. Lá em 1 Timóteo 2,4, Paulo diz que o Senhor deseja que todos sejam salvos e os campos estão maduros para a colheita. João 4,35 diz. Portanto, que colhamos frutos para a vida eterna e desfrutemos desde já a alegria de ver pessoas salvas para o reino de Deus, né? Use textos da Bíblia para que você possa usar as expressões bíblicas para orar. Se você não sabe que palavras usar. Interceda pelas pessoas. O quarto passo da oração é a intercessão. Interceda pelos missionários da Janela 1040. Janela 1040 são aqueles países do Oriente Médio e da África que não permitem entrar no Evangelho, né? A posição geográfica deles no globo terrestre é 1040, por isso que é chamado de Janela 1040. Oro por esses missionários, por nossa sociedade pós-cristã, pelas pessoas que vivem em grandes áreas urbanas, centros da cidade como capitais, né? Por todos os escritores bíblicos que pelos motivos especiais de hoje. E só então peça por você, né? Pedido hoje para que você faça a Deus é pela capacitação pessoal do Espírito Santo, para você ser um ou uma missionária, né? E pela vinda do Senhor. Tá? Deus abençoe cada um de nós. Possamos aí, então, entender que nossa vida ela deve ser uma vida de missão, uma vida de consagração, uma vida de pregar o Evangelho às pessoas. O tempo é curto, Deus deseja que a gente se envolva e, nesse envolvimento, Ele vai estar transformando nosso caráter do jeito que Ele deseja. Que Deus abençoe a todos. Né? Muito bem, queridos. Queria lembrar vocês que nesse sábado é interessante você fazer um convite especial para os seus amigos pelos quais você tem orado. Né? Nos nossos pedidos, a gente viu aqui vários pedidos por pessoas que estão estudando a Bíblia. Chama essas pessoas para vir sábado conosco no encerramento na igreja, tá bom? E nos preparar para a Santa Ceia, que será à tarde, às 16 horas, tá bom? Pastor Paulo. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por mais uma manhã que ouvimos tua palavra. Obrigado porque no teu plano tem uma parte que nós vamos desempenhar junto com o teu Espírito, que é pregar nossos irmãos de outras religiões, de outras igrejas, que ainda não tem o evangelho completo, que suas igrejas nunca essas igrejas nunca, Senhor Deus, partilharão com eles esse evangelho completo, porque não faz parte do corpo doutrinário deles. Essa missão o Senhor deixou para nós, a Igreja Adventista,
E nos ajude com a vida transformada, cheia do Espírito Santo, com todo amor e carinho, mas também cheio da sabedoria da tua palavra, levar o evangelho que falta, que complementará, Senhor Deus, uma compreensão total do teu plano para essas pessoas. Esses nossos irmãos e irmãs ainda estão ligados às suas igrejas, por laços de simpatia, de amor, de amizade, e a tradição de ter, né, suas famílias vividas ali por tanto tempo. Mas, Senhor Deus, o Senhor deseja que todas as pessoas te coloquem e a tua verdade em primeiro lugar. E nos ajude desde já, Senhor Deus, a pregar o evangelho para os nossos irmãos e irmãs. Eles têm sido leais servidores de Jesus lá, até o ponto que o Senhor não desejará mais que eles continuem ali. Que o Senhor desejará que eles cresçam, né? O que falta para esses leais seguidores não é aceitar Jesus porque aceitaram. Não é obediência porque lá eles obedecem. É a luz do sábado. A luz do santuário e do sábado, porque a mesma luz do santuário revela a luz do sábado, porque no santuário está o ensinamento, a luz do ensino do santuário, de que no lugar santíssimo há, Senhor Deus, a arca da aliança que contém as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos. A mesma luz do sábado reflete a luz do santuário e vice-versa. Porém, eles só faltam aceitar, entender que o sábado revela o Criador e Salvador. Que o sábado é um símbolo de uma aliança profunda com o Criador e Salvador. Que o sábado é também um símbolo, sinal, Senhor Deus, das tuas 2 obras poderosas, que são uma só, criação e redenção. Que a salvação também é nos recriar novamente a imagem e semelhança de Deus. Que a salvação é a retomada de onde parou o processo de criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Essa luz falta eles aprenderem, falta eles aceitarem. Mas, Senhor Deus, ajuda cada adventista do 7º dia a sair da letargia espiritual, da preguiça espiritual e nos envolvermos com a missão que o Senhor nos confiou. Pois é na missão que o Senhor nos transformará como discípulos verdadeiros de Cristo Jesus. Que nesse dia, tua paz, tua proteção, tua guia e direção, tua sabedoria nos use, Senhor Deus, para alcançar estas almas, para alcançar esses nossos irmãos. E com carinho e amor, dissermos para eles, sai dela, povo de Deus, para não ser cúmplice de seus pecados e participar de seus flagelos. Abençoe cada irmão, cada irmã, seus pedidos feitos por ti, para ti. Que o Senhor os ajude, Senhor Deus, em sua necessidade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, irmãos. Até amanhã, quando, enfim, estaremos estudando sobre mais uma lição. Bom dia, queridos. Vamos dar um bom dia especial aí para os nossos irmãos. Abre o seu microfone. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.